Oi, gente, chegamos para mais um episódio do Momento Saúde e Segurança. Eu sou Cícero Lima e hoje vamos conversar sobre um tema que está fresquinho na nossa cabeça, a NR1. A NR1 passou por algumas mudanças no início desse ano que já estão em vigor. E durante a nossa conversa, vamos discorrer sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Um tema que envolve todos os profissionais e, claro, as indústrias. E para conversar com a gente, eu trouxe aqui novamente Kenny Karina Sattler, que é engenheira de produção, engenheira de segurança do trabalho e gerente de segurança do trabalho do SESI. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Cícero. E também trouxe para conversar com a gente Mauro Marques Miller, auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, mestre em engenharia de produção com ênfase em ergonomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também coordenador da CNTT da NR1. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cícero. É uma alegria estar participando com vocês. E para a gente contextualizar sobre esse tema, eu quero saber de você, Mauro, o que são os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Essa é uma importante questão e se nós olharmos de forma detalhada, tanto para a normativa da NR1 quanto da NR17, eles se referem, os fatores de risco estão relacionados diretamente a problemas na concepção, na gestão e na organização do trabalho. O que significa isso? É você olhar como o trabalho está organizado, desde a simples questão do que deve ser feito, em termos de tarefas, por quem deve ser feito, se reportando a que chefia, de que forma acontecem os relacionamentos dentro do ambiente de trabalho. E isso envolve todas as questões, todos os aspectos, como de jornada de trabalho, organização dos horários, de pressão de tempo, do conteúdo das tarefas do trabalho. Por exemplo, se eu tenho na minha atividades de atendimento ao público, fatores relacionados ao suporte e ao apoio dentro da execução das tarefas, a questão das demandas, né, a capacidade de ter maior ou menor autonomia e de controle em relação a essas demandas. Resumidamente, os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, eles se referem às condições de trabalho, especialmente à organização do trabalho dentro das empresas. E entender os riscos é o primeiro passo para a gente poder saber como eles podem ser avaliados depois, né, dentro das empresas. Exatamente. É preciso que as empresas façam todo um processo de levantamento das condições de trabalho para verificar se esses fatores de risco eles estão presentes dentro daquele ambiente de trabalho, naquelas atividades, e aí a partir disso um detalhamento a respeito dos riscos decorrentes desses perigos. E aí sim você vai poder então chegar no ponto de adotar medidas de prevenção, que é o que nós queremos com esse trabalho, que é ao final, feito todo esse levantamento, esse diagnóstico, que as empresas adotem medidas de prevenção para mitigar, para controlar esses riscos psicossociais. Agora eu vou direcionar um pouco para a Kenny, mas também fica aberto para caso você queira fazer algum apontamento. Quando a gente fala dos riscos psicossociais previstos na NR1, qual deveria ser o principal ponto de atenção na hora de interpretar esse tema? Bom, como bem colocou o Mauro, né, a gente entendendo o conceito que está relacionado ao trabalho, eu diria que um ponto de atenção muito importante é separar esses fatores de riscos psicossociais que remetem muito à saúde mental, que estão ligados ao conceito trazido pela Organização Mundial de Saúde, daquilo que se refere diretamente ao trabalho. Então, a gente precisa entender esse contexto sobre o que a gente está tratando para, assim, de forma correta, coerente, a gente conseguir fazer a avaliação. Então, assim, não deve ser interpretado, com base na NR1, esse conceito amplo, né, trazendo ali outras variáveis que estão relacionadas ao indivíduo, como questões sociais, financeiras ou de saúde mesmo, para o contexto ali de condições do trabalho. Perfeito. E Mauro, puxando um pouco para você novamente, existem indicadores de técnicas para atendimento à avaliação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Essa é uma pergunta muito importante e que nós tivemos aí uma avalanche de desinformação
no mercado, né? Muitas soluções que estavam se apresentando como quase mágicas para resolver a avaliação dos riscos psicossociais. Então é importante dizer que as empresas não estão obrigadas a adotar um questionário padronizado ou uma metodologia específica. Segundo, o Ministério do Trabalho e Emprego ele não indica nenhuma dessas metodologias específicas. E aí você poderia me perguntar, mas então o que a empresa deve fazer, né? Então a empresa deve dar um passo atrás, que você está atropelando o processo, né? A empresa pode optar em utilizar um desses questionários, uma dessas avaliações. Mas o que ela precisa fazer em realidade? Precisa estabelecer o seu gerenciamento de riscos ocupacionais, estruturar o seu PGR e fazer a avaliação ergonômica preliminar. E aí, dentro do contexto da avaliação dos aspectos ergonômicos, incluir as questões psicossociais. Então, esse é o caminho natural para a empresa fazer esse gerenciamento e essa gestão. Então, o Ministério do Trabalho não tem uma técnica definida para essas avaliações em cada empresa, né? Isso tem que ser avaliado. Não tem. O que nós temos, e é importante diferenciar, o que nós temos previsto na norma é um método, é um caminho de como isso deve ser feito. Não se confunde com uma ferramenta, uma metodologia específica. Qual é o método? A empresa necessariamente precisa identificar o perigo, se ele existe no meio ambiente, avaliar o risco, adotar medidas de prevenção e acompanhar todo esse processo. Isso é obrigatório. Se numa etapa desse caminho, que é a avaliação de risco, ela quiser usar uma metodologia específica, ela está livre para escolher, desde que essa metodologia tenha base científica, né? Por isso que nós colocamos sempre a respeito desse tema, que é mais importante para o Ministério não é a utilização de um questionário ou de uma metodologia, mas é a coerência técnica com que a empresa conduz esse caminho, esse processo de etapas de gerenciamento de risco ocupacional. Agora que a gente já entendeu o contexto geral das empresas, a gente vai puxar um pouco para o SESI. O SESI já possui uma metodologia definida para essas avaliações. Kenny, você pode explicar um pouco para a gente como funciona? Claro. Bom, o SESI, ele adotou ali uma ferramenta que tem um reconhecimento científico, a Job Stress Scale, e incorporou, né, junto a essa ferramenta, dentro da metodologia, o que a gente está chamando de triangulação ali, que é trazendo a empresa para participação também dessa avaliação, desse contexto dos fatores de riscos psicossociais e também o próprio profissional que, de posse ali das informações, ele também avalia o ambiente. Então, a gente tem ali a empresa fazendo ali, né, participando desse questionário, o próprio profissional que avalia o ambiente e os trabalhadores participando, respondendo a questões diversas que estão ligadas ali à demanda, né, ao controle, que é o nível de autonomia que o trabalhador tem ali quando ele executa as suas tarefas, e ao apoio social, ou, né, enfim, o apoio que ele tem, o suporte que ele tem dentro da empresa. Com base nisso, a gente consegue ali gerar dados para interpretar ali um possível reconhecimento ou não do risco que deve ser incorporado, então, ao PGR. Perfeito. Então, a empresa tem que já estar preparada, né, para receber e adotar o que for previsto pelo SESI ali depois dessa avaliação, né? A empresa precisa se preparar para entender como é que funciona o cenário, trazer esse assunto de forma clara ali dentro das empresas e também, aparecendo alguma situação a ser tratada, o ponto principal é justamente, né, Mauro, trazer ali ações que sejam efetivas para controlar os riscos ali que surgiram. Perfeito. E, Mauro, como serão interpretados pelo auditor fiscal que for avaliar determinada empresa os casos em que o inventário de riscos não apresentar nenhum risco psicossocial relacionado ao trabalho? O que o auditor vai avaliar ali naquela hora? Sim, essa é uma questão muito importante também. E nós sempre falamos que a auditoria fiscal ela é baseada em evidências. Então, o auditor ele vai procurar olhar para duas áreas específicas. Ele vai olhar a documentação da empresa. E nessa documentação, na avaliação ergonômica preliminar, no inventário de riscos, no plano de ação, bom, esse exemplo que você deu pode acontecer, né? Ele pode não ter reconhecido, não identificado nenhum perigo a respeito dos aspectos psicossociais. Mas o auditor, ele não vai olhar apenas para o documento, ele vai olhar também para a realidade do trabalho, ele vai ir a campo e verificar quais são as condições de trabalho.
e ao mesmo tempo ele vai comparar essas duas áreas, a documentação com a realidade do trabalho, e verificar se a empresa tem coerência no seu processo de gestão. Então, com aqueles critérios que a empresa adotou, com o andamento desses processos e como ela fez esse processo de identificação de perigos e avaliação de riscos. Então, resumindo, é possível que a gente tenha casos onde não seja identificado, ok, mas isso vai estar também sobre a avaliação, sobre a auditoria do colega auditor fiscal do trabalho. E aí, nesse caso, é importante destacar, se olhando para a realidade da empresa, o auditor verificar que existe algum perigo, então ele vai notificar a empresa para corrigir essa situação, para que isso seja reconhecido dentro do seu inventário de riscos e seja dado o tratamento adequado com a adoção das medidas de prevenção correspondentes. Perfeito. E só para a gente entrar mais a fundo ainda nessa parte da fiscalização. O novo texto ele entrou em vigor, se eu não me engano, no dia 26 de maio, né? Recente. Depois dessa data, a minha empresa já está sujeita à avaliação. E o que é avaliado agora, depois desse texto? É uma pergunta muito importante. Então, em sequência com o que nós falamos, durante 90 dias após a entrada em vigor desse texto, que é 26 de maio, o auditor fiscal do trabalho ele não vai lavrar autos de infração, que é a constatação de irregularidade que pode resultar na aplicação de uma multa. Então, o que o auditor fiscal do trabalho vai fazer? Se a sua empresa for fiscalizada durante esses 90 dias, então o auditor ele vai orientar a empresa sobre esses aspectos e vai notificar ela para corrigir. Então, ele vai colocar uma notificação, né, pedindo para a empresa adotar determinadas providências para corrigir aqueles aspectos. Então, isso nós chamamos, em termos de fiscalização, de critério de dupla visita. Então, todas as empresas terão direito a esse critério de dupla visita durante esses 90 dias. Após esses 90 dias, sim, daí se constatada uma irregularidade ou se a empresa se manteve, né, não corrigiu a situação, ela poderá ser autuada, então, em relação aos aspectos psicossociais. Perfeito. Então, é muito importante as empresas estarem atentas às mudanças e já colocar em vigor para evitar esse tipo de situação, né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que a gente já abordou todos os pontos aqui, então eu convido a Kenny e o Mauro também, mas um em sequência do outro, para trazer um ponto final, alguma coisa que pode ter deixado de passar ou que foi importante trazer para o público para a gente finalizar esse tema e não sobrar dúvidas. Bom, eu acredito que a gente precisa, nesse momento, entender que assim, a prevenção ela é muito importante, né? E aí buscar dentro dos ambientes de trabalho o equilíbrio, que é o que a NR1 está trazendo para a gente. Então, a gente precisa realmente ter um ambiente de trabalho mais equilibrado, cuidar mais dessas situações que podem sim ser um fator, né, de prejuízo ali para o trabalho, para o indivíduo também, e tentar fazer com que esse trabalho ele se torne cada vez mais estruturado, organizado e reflita ali, né, para o trabalhador em um ambiente realmente saudável, de forma que ele também seja produtivo, e isso vai ser sempre ali, né, um ganha-ganha para os dois lados, tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto muito importante desse processo, que é o papel das lideranças dentro das empresas. Nós temos visto que esse trabalho de prevenção, de um modo geral, em segurança e saúde no trabalho, mas especialmente em relação à ergonomia e essas questões psicossociais, se não tiver uma firme decisão dos níveis de alta gerência da empresa e o comprometimento para fazer esse trabalho, a gente vê que ele não vai adiante. Então é muito importante esse apoio, esse engajamento. E eu gostaria de destacar mais uma questão, né? Porque a gente está vivendo um momento de, vou usar uma expressão assim, terrorismo da internet, né? Um momento que às vezes a gente pensa como é que isso pode acontecer, né, dentro da internet. Então, se você é uma empresa que está com essa ideia, né, muito aterrorizante, não se trata disso. Busque informações, né? A Auditoria Fiscal do Trabalho, a fiscalização, ela não vai chegar fazendo terra arrasada, não se trata disso. Busque informações nas entidades que têm uma história, que têm uma tradição em relação à segurança e saúde no trabalho. Olhe para colegas, para outras empresas do seu próprio ramo de trabalho, veja como é que ele está
se organizando, como é que ele está se preparando para fazer isso. Ah, não tenho essa empresa modelo para mim ver. Então, veja com algum profissional ou com alguma entidade que já tenha experiência em relação a isso, né? Ou uma consultoria que está sólida no mercado, que não vai te trazer, te apresentar soluções mágicas. Não acredite nessas soluções mágicas, mas também não fique paralisado pelo receio. Nós precisamos unir forças nesse processo nesse trabalho de prevenção, que o que nós queremos é o que a nossa colega acabou de falar, é ter ambientes de trabalho mais seguros e mais saudáveis para todos, para os trabalhadores, mas também para que as empresas possam apresentar resultados, tenham produtividade e possam continuar funcionando bem. Perfeito. E com esse avanço de informação que a gente recebe o tempo todo, é muito perigoso também, né? E para a pessoa que está numa micro, até média empresa mesmo, pode gerar mais ansiedade ainda, com medo de acontecer alguma coisa de muito grande, assim, né? De acabar deixando alguma coisa passar e, enfim. Então é um ponto muito importante. Bem, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Queria agradecer a Kenny, ao Mauro, pelo tempo para conversar aqui com a gente e esclarecer esses assuntos. Diante da conversa, a gente percebe que interpretar a NR1 vai muito além do que as informações que a gente recebe o tempo todo. Exige interpretação, atenção e principalmente responsabilidade. Principalmente quando a gente envolve segurança do trabalho, para o trabalhador da indústria, de escritórios, de todos os lugares. É um tema que aborda todos os trabalhadores. Obrigado vocês pela presença e é isso. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada, Obrigado. Mauro. E também queria agradecer você que está nos ouvindo aqui mais uma vez e ter acompanhado a gente até o final. Até a próxima.